Olá, seja bem-vindo à segunda aula do curso Agenciamento 4.0. Na aula passada a gente conversou sobre como surgiram as agências de viagens. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a expansão dessas agências de viagens, como elas se tornaram importantes no desenvolvimento da atividade turística, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. A gente hoje vai conversar sobre 3 temas essenciais para a gente entender como as agências de viagens evoluíram dentro da atividade turística. Primeiro a gente vai entender um pouquinho o que aconteceu no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, falar um pouquinho sobre os sistemas informatizados, como eles surgiram dentro do trabalho das agências de viagens e falar sobre um tema muito importante, que é a desintermediação, como essa discussão chegou para o mundo das agências de viagens. A Segunda Guerra Mundial foi um momento muito triste da história da humanidade. Foi um momento de muitas mortes e muitas destruições. Mas no âmbito das ciências, também foi um momento de muitas evoluções. Muitos estudos e muitas descobertas foram realizadas. Isso também aconteceu na atividade turística. Muitas transformações que ocorreram durante e após a Segunda Guerra Mundial acabaram facilitando e auxiliando o desenvolvimento da atividade turística no mundo todo. Como tiveram muitas cidades destruídas durante a Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra houve uma intensificação da reconstrução dessas cidades. E aí a construção de muitas estradas, e isso contribuiu muito para o desenvolvimento do turismo, porque a partir da construção de acesso da maioria das estradas, foi possível que a atividade turística se desenvolvesse em muitas localidades. Também houve o uso dos aviões. Porém, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma evolução muito grande da ciência aeronáutica, dos estudos sobre aviação. E após a Segunda Guerra Mundial, a gente passa a ter o uso comercial dos aviões e das aeronaves. E também houve transformações muito grandes nas questões de comunicação. Antes da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um desenvolvimento da comunicação muito incipiente. Depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive algumas teorias remontam que a partir da Segunda Guerra Mundial foram desenvolvidos o que hoje a gente conhece por computador, foi onde a gente começou a se discutir e a se desenvolver alguma coisa relacionada à internet, à web. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem muitas transformações na atividade turística. Essas transformações foram essenciais para a gente entender o turismo como ele se dá hoje, ou como ele começou a se dar de uma forma mais contemporânea. A atividade turística ela também teve uma importância muito grande após a Segunda Guerra Mundial, pois ela auxiliou muitas cidades a se reconstruírem, muitas sociedades a se recomporem, que a partir do momento que a atividade turística se desenvolve a partir de um viés econômico, trazendo recursos para as localidades, passa a ter uma possibilidade de recuperação econômica dessas localidades também. Uma das transformações mais importantes foi o uso da aviação de forma comercial. A gente tem um desenvolvimento da indústria aeronáutica muito grande durante a Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial essas transformações também chegam para a atividade turística. Passa a ser um dos meios de transporte mais utilizados para o turismo. E o uso dessa aviação comercial influencia diretamente o desenvolvimento da atividade turística e diretamente a ação e a atividade das agências de viagens. Nós temos como marco no transporte aéreo o ano de 1945, com o surgimento da IATA, que é uma uma associação do transporte aéreo, que tem por objetivo garantir a todos os seus associados igualdade na competição e desenvolvimento das tecnologias de transporte aéreo. E a gente vai ver que até hoje a IATA tem uma participação muito importante na atividade de agenciamento. Ela é uma entidade que regulamenta, inclusive, algumas vendas e aquisições de passagens e bilhetes aéreos. Tem até uma questão de registro, ela trabalha muito com treinamento também da indústria, mas as empresas, para poderem adquirir alguns bilhetes aéreos de algumas empresas, precisam ter um registro junto à IATA, que não é muito fácil de se obter, e até hoje ela consegue influenciar esse desenvolvimento do processo de agenciamento de viagens. Nessa época, a gente também percebe uma expansão muito grande das companhias aéreas e do uso do transporte aéreo como um uso comercial. A IATA surge para regulamentar esse mercado, mas também a gente vê que as companhias aéreas começam a crescer de forma demasiada. A partir de 1950, elas não conseguem mais
ter como atender o cliente final. Elas não conseguem trabalhar na área de transporte aéreo, otimizando seus voos, e trabalhar na comercialização dos bilhetes aéreos. E aí a gente vê um crescimento da importância das agências de viagens, porque as companhias aéreas parcerizam com as agências de viagens, se tornam parceiras, e as agências de viagens se tornam as principais comerciantes dos bilhetes aéreos. Então, para a companhia aérea era muito bom ter essa parceria com as agências de viagens, porque eles não precisavam investir em terminais de venda de bilhete aéreo, já que esse papel cabia quase que exclusivamente às agências de viagens. A gente tem alguns dados que dizem que na década de 1950, 1960, quase 80% dos bilhetes aéreos eram vendidos pelas agências de viagens e não pelas companhias aéreas. Tem algumas histórias que contam que nessa época de 70, antes dos anos 80, 60, 70, algumas agências aéreas eram, vamos dizer assim, patrocinadas pelas companhias aéreas. As companhias aéreas davam a estrutura necessária para as agências de viagens abrirem e comercializarem seus bilhetes aéreos. Era vantagem para os dois. Vantagem para as agências de viagens ter esse apoio da companhia aérea e vantagem para as companhias aéreas que tinham alguém que era responsável pela venda. Essa parte da venda dos bilhetes aéreos não ficava sob a responsabilidade apenas das companhias aéreas. Nesse desenvolvimento, tem uma história que conta que num voo de avião sentam-se lado a lado o Blair Smith, da IBM, e o C.R. Smith, da American Airlines. Eles estão num voo e eles sentam lado a lado e vão conversando durante o voo. Dizem que foi a partir daí que começaram a surgir alguns indícios do surgimento dos primeiros sistemas computadorizados. Nessa conversa entre a American Airlines e a IBM, eles começam a conversar e a dialogar e a negociar, a entender como se dá, a IBM entendendo um pouco como é que se dá a comercialização dos bilhetes aéreos dentro da American Airlines. A American Airlines entendendo também como é que pode se utilizar dessa tecnologia que está surgindo, esse tal de computador, como é que eles podem se ajudar. E essa conversa começa em 1953, reza a lenda, e eles vão negociando e vão conversando. Mas é a partir desse encontro da IBM com a American Airlines que surge o primeiro CRS. Em 1968, a gente tem o surgimento do primeiro CRS, que é o primeiro sistema computadorizado de reserva. O CRS é a sigla em inglês, mas 15 anos depois é que surge o primeiro sistema computadorizado de reserva. Era um sistema de computador. Naquela época não existia a internet como a gente entende hoje, mas era uma possibilidade de otimizar e melhorar o trabalho das agências de viagens. O que antes era feito de forma quase que manual, tendo que ligar e entrar em contato com a companhia aérea, as agências de viagens, para consultar os voos, consultar as vagas, se tinha disponibilidade, se havia tarifa, e isso demorava um tempo, você não conseguia, feito hoje, acessar uma página e ter essa informação de forma automática e online. Isso demorava algum tempo, geralmente de 3 a 5 dias, para ter uma resposta se tinha aquela disponibilidade. Então, os sistemas computadorizados eles surgem para dar agilidade e dar maior segurança também a essas informações. Começa aí a ter a primeira automatização dos processos de reserva e de venda de bilhetes aéreos. Essa é a primeira grande transformação. Mas, ainda nessa época, com o surgimento dos CRS, as agências de viagens ainda têm uma função muito importante dentro desse espectro de negociar essas passagens aéreas. Os CRS eles eram disponibilizados para agências de viagens, eram sistemas das companhias aéreas, onde eles podiam consultar essas informações sobre disponibilidade de voo, de tarifa, de assento, horário de voo, de onde partia, onde chegava, qual era essas disponibilidades. É muito interessante a gente falar sobre isso, porque o que hoje a gente tem de forma online, muito fácil, tentar fazer esse exercício de imaginação, de tentar compreender como era isso há 50 anos atrás, que era feito de forma offline, então você tinha que fazer esse registro, enviar essa consulta para a companhia aérea, ter esse retorno, era muito difícil e no meio desse processo ocorriam erros, as informações mudavam e era preciso dar mais segurança a isso. E aí a evolução que a gente tem desses CRS, desses sistemas de reserva, é o que a gente chama hoje de GDS. E os GDS, eles passam a otimizar mais ainda
os serviços das agências de viagens. Eles passam, além de ter informações sobre voos, sobre assentos, sobre tarifa, eles passam a incluir outros serviços. Eles passam a incluir também reservas de hotéis, reservas de passeio, de transfer, de ingresso para parques, de ingresso para teatro, para show. Ele passa a ser um compêndio de todas as informações, todas as possibilidades de compra e venda no processo de agenciamento. Então, o GDS é uma evolução do CRS e se tornam essenciais no trabalho do agente de viagem. Ele, tendo acesso ao GDS, ele tem uma possibilidade muito grande de compra de produtos e serviços, não mais só das companhias aéreas, mas também de reserva de hotel e de uma série de outros serviços. Hoje, os principais sistemas que a gente tem são esses aqui. O Abacus, que é um sistema exclusivo, meio que da Ásia, ele trabalha muito com o público asiático. O Sabre, que foi o primeiro GDS, que foi daquela relação entre a American Airlines e a IBM, surge o Sabre, existe até hoje. O Amadeus também é um dos grandes marcos do GDS. E tem o Travelport hoje, que opera uma série de sistemas, o Galileu inclusive é uma das plataformas do Travelport, e esses sistemas eles são fundamentais para o trabalho do agenciamento de viagem. É interessante a gente falar desses GDS, eles são utilizados até hoje, como eu já falei, e eles são o início do que a gente começa a ver hoje em alguns sistemas informatizados na web, que vocês vão poder ter acesso, vocês vão acessar, eu vou indicar alguns para vocês conhecerem, mas a partir deles que a gente começa a ter essa relação com a série de informações disponíveis. Então, quando você pensa em montar um pacote de viagem, você tem no GDS todos os parceiros, todos os serviços que é preciso para se montar um pacote, para se montar uma viagem, para se montar um roteiro. Só para a gente finalizar, para a gente entender um pouquinho melhor o que são esses sistemas, os GTS eles incluem informação, são portais onde você pode acessar e ter informações, não só necessariamente serviços, mas ter acesso às informações. Qual é a moeda que é utilizada na Tailândia? Você pode acessar lá o GDS e ele vai ter essa informação. Qual é a moeda, qual é a língua, qual é a temperatura, qual continente está localizado, informações sobre vacina, sobre visto. Ele se torna muita referência porque ele tem todas essas informações disponíveis, reunidas num só lugar. Parte de reserva, a partir do GDS você é possível fazer reservas não só mais nas companhias aéreas, mas também em hotéis, em serviços, em transfer, em shows, em eventos, em teatros. Então é possível você fazer uma série de reservas. Tem um banco de dados também sobre clientes e fornecedores. Você não só tem informações, não só pode fazer reserva, mas você também acessa o banco de dados. Então, também dos seus clientes, mas também dos seus fornecedores, você passa a ter uma relação ali. Então, para fazer parte desse GDS, para ser um prestador de serviço do sistema, ele também tem uma necessidade de cadastro de algumas questões de análise para estar ali fazendo parte. E aí você pode, dentro do GDS, fazer a emissão de bilhete aéreo, você não só consulta, não só reserva, como também emite dentro do sistema. Reserva de serviços adicionais, de hotel, aluguel de carro, que é muito importante, e eu acho que vai ser uma das questões que no pós-pandemia, vão ganhar uma maior relevância a parte de aluguel de carro. Você chegar num destino, você não quer estar numa van, num ônibus com 20, 30 pessoas, você prefere pegar o seu carro higienizado e pegar um carro de um alugador e poder fazer seus deslocamentos sozinho ou ali com o seu grupo que você está, sua família. Ele também possibilita fazer uma agenda, então roteirizar aquela viagem, aquele passeio, aquele roteiro turístico. Você consegue fazer essa parte de agenda dentro do sistema também. Planos de embarque, então horário de embarque, em qual aeroporto vai embarcar, onde vai fazer conexão, onde vai desembarcar, qual horário tem que chegar antes, com qual documentação. E também possibilita num período mais recente o bilhete eletrônico. Você faz a emissão, você faz a reserva e a emissão disso eletronicamente, manda isso eletronicamente, disponibiliza isso para o cliente também de forma eletrônica. Hoje os GDS têm tentado se automatizar e se modernizar, e entendendo que, apesar de eles atenderem os agentes de viagem e as agências de viagem, eles precisam tornar essa viagem de forma mais automatizada possível e mais moderna possível, disponibilizando informações para os clientes também, para o cliente final também das agências de viagens.
Então, os GDS, eles são uma evolução do CRS e são quem transformam o trabalho do agente de viagens. E tem uma grande importância, não só para o trabalho das agências de viagens, mas também quando a gente chega no que a gente entende hoje por esse universo do agenciamento. A gente vai entender como essa disponibilização de todos esses serviços numa única plataforma impactou o trabalho dos agentes de viagem, que aí é o que a gente chama hoje do grande desafio. A partir da década do final dos anos 90, começo dos anos 2000 principalmente, surge a internet, ou se populariza a internet. Dentro da história da internet, que ela começou a ser trabalhada, criada, inventada lá na época da Segunda Guerra Mundial, e existem alguns filmes inclusive sobre isso, para tentar decifrar as mensagens e as comunicações durante a Segunda Guerra Mundial, que surgiu ou que começam a ter algum registro do início da internet, não da forma como a gente vê hoje, mas o conceito do que seria uma rede de comunicação, que é o que é a internet, nos remontam à Segunda Guerra Mundial também. Mas aí no final da década de 90 e principalmente nos anos 2000, a gente vê a popularização da plataforma web e a popularização o crescente uso da internet e a possibilidade de se contactar com o cliente final e diretamente com esse cliente, tendo essa plataforma onde todas as pessoas acessam, todas as pessoas têm a possibilidade de se conectar. E os anos 2000, hoje a gente vive já essa realidade. Hoje todo celular que você compra, ele se conecta à internet, você tem a possibilidade de se conectar na internet em qualquer lugar, ou na maioria dos lugares. Hoje já há essa preocupação, mas no início dos anos 2000 começa a ter essa discussão. E aí você imagina, você tinha os GDS, que eram as plataformas que você tinha acesso a todas as informações necessárias, a todos os serviços necessários para se formatar ou se comprar e se estruturar uma viagem. E aí surge a internet que possibilita que todo mundo tenha acesso a essas ferramentas, ou todo mundo se comunique. E aí há um grande desafio. Você passa a disponibilizar esses sistemas na internet e as pessoas passam a ter acesso a esses sistemas, a essa possibilidade de comunicação, e a agência de viagem, que é a intermediária desse processo, começa a se questionar: qual é o meu papel dentro dessa indústria? Qual é o meu papel? Passa a não ter mais a necessidade, ou a se discutir, a se refletir, a necessidade das agências de viagens. As companhias aéreas, vocês lembram que eles investiram fortemente nas agências de viagens para que elas pudessem comercializar seus bilhetes aéreos. Elas começam a se questionar: por que eu vou ter um sistema de venda de bilhete aéreo se eu posso contactar diretamente o meu cliente final? E aí, principalmente na década de 2000, tem um avanço muito grande, principalmente das companhias aéreas, que começam a fazer suas plataformas de venda, seus sites de vendas, e disponibilizar as passagens aéreas diretamente para o consumidor final. Elas veem essa possibilidade e começam a se questionar: qual é o papel da agência de viagem? O que é que a agência de viagem vai fazer no meio disso tudo? Já que ela tinha como papel fundamental intermediar esse processo de comunicação entre, principalmente, a companhia aérea, quando surge, mas com o desenvolvimento do sistema de todos os fornecedores, seja de um passeio, seja de um ingresso, seja de um hotel. Ela tinha esse papel de intermediar essa negociação, e hoje com a internet eu posso entrar no site e acessar diretamente o hotel que eu quero, o ingresso do parque que eu quero, o ingresso do teatro que eu quero, o ingresso do show que eu quero, o passeio que eu quero fazer, eu tenho como acessar diretamente. Hoje em dia, principalmente com o WhatsApp, eu consigo falar diretamente com o guia que vai me receber no hotel e me receber no aeroporto e me levar para o hotel. Eu posso fazer isso diretamente ou pelo celular, ou eu posso chegar no aeroporto e, através de um aplicativo, eu solicitar que um carro venha me buscar e me levar para o hotel. E aí tem o grande questionamento, que eu queria encerrar essa aula com esse questionamento para vocês, e a tarefa de vocês no fórum participar e dar a opinião de vocês. Comece a se discutir nesse momento qual o papel das agências de viagens nessa nova realidade. Eu deixo essa pergunta para vocês vão responder no fórum aqui. Será que as agências de viagens vão acabar?
Será que as agências de viagem vão deixar de existir? Deixo essa atividade para vocês aqui no fórum, cada um entra, deixa lá a sua opinião. Essas atividades no fórum, gostaria de reforçar que essas atividades no fórum, elas servem para nota, elas servem para avaliar a participação de vocês. Então, assistam a aula, participem dos fóruns, deem a opinião de vocês. Também lembro que estou disponível nas mensagens, podem entrar em contato comigo, fala comigo diretamente se tiver alguma dificuldade, se não conseguir responder alguma coisa. Queria deixar aqui registrado, algumas pessoas estão tentando acessar pelo celular e eu percebi que o fórum, às vezes, se você entra pelo celular, às vezes ele não aparece lá disponível. Tenta atualizar, tenta entrar de novo que ele aparece, não tenta uma vez só não, tá, gente? Até semana que vem, não deixem de participar do fórum. Abraço!